Muito bem, nós estamos falando desde terça-feira, né? Desde terça-feira sobre um versículo que está no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, no versículo 27, um versículo muito curto, mas muito poderoso, que nos ensina muito. E esse versículo diz assim: não deis lugar ao diabo. Então nós estamos falando sobre isso rapidamente aqui, só introduzindo de novo o assunto que a gente já começou a falar na terça-feira. A Bíblia nos ensina, irmãos, em João 14:30, Jesus falando para os seus discípulos, ele disse assim: já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Isso Jesus, ele estava se referindo ao próprio diabo, o príncipe deste mundo, né? Então Jesus falou: olha, ele está aí se aproximando desse mundo, mas ele nada tem em mim. E nós já falamos sobre isso, né? Se o diabo ele não tem nada sobre Jesus, ele não tem autoridade, como diz, né, o texto da NVI fala assim: ele não tem nenhum direito sobre mim. E se ele não tem nenhum direito sobre Jesus, o diabo ele não tem nenhum direito sobre nós também. Mas, irmãos, o fato é o seguinte: muitas vezes o diabo ele acaba prevalecendo sobre a vida do cristão. E a pergunta é: por quê? Porque o próprio Jesus falou que o diabo não tem direito sobre ele e também não tem direito sobre nós. Se você lê a tua Bíblia em 1 João, deixa eu ver se eu acho para você aqui, no capítulo 5, olha só, está escrito assim, versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, se você nasceu de Deus, e você nasceu, eu creio que você nasceu, você já não vive pecando. Olha só, porque agora você é nascido de Deus, né? E aí, olha que promessa maravilhosa. Deixa eu ler para você aqui. Olha que promessa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, né? Jesus, e o maligno não lhe toca. Então, assim como o diabo não tinha nenhum direito sobre Jesus, ele não tem sobre a tua vida. Se você realmente está em Cristo, eu creio que você está. Mas a pergunta é: por que às vezes o diabo ele acaba prevalecendo sobre a vida de um cristão? Irmãos, muitas vezes é porque nós damos lugar ao diabo. E a Bíblia está nos ensinando aqui, Paulo, pelo Espírito, está ensinando para a igreja. É uma carta que ele destinou à igreja dos Efésios, né? Não deis lugar ao diabo. E aí nós estamos falando, quando nós damos lugar ao diabo em nossas vidas? No programa passado, nós aprendemos que nós damos lugar ao diabo quando abrimos a nossa boca para amaldiçoar. Você sabe que tem pessoas que são cristãs verdadeiras, são pessoas preciosas, mas às vezes o diabo acaba achando uma brecha na vida dela para estar fazendo coisas ruins. Por quê? Porque a pessoa abre muita boca para amaldiçoar, né? Às vezes amaldiçoa trabalho, amaldiçoa família, amaldiçoa casamento. E nós aprendemos no programa de terça-feira que todas as vezes que nós abrimos a boca para falar palavras contrárias, palavras de maldição, o diabo usa essas palavras para muitas vezes, né, tocar as nossas vidas. E lemos, por exemplo, 1 Pedro 3, o versículo 9, a parte B, onde Pedro, pelo Espírito, disse que nós, como cristãos, fomos chamados para abençoar a fim de receber bênçãos. Então, quando a gente abençoa, nós somos abençoados. Só que, irmão, o contrário é verdadeiro. Quando a gente abre a nossa boca para amaldiçoar, nós abrimos precedente para o diabo tocar as nossas vidas. E por isso a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo, porque o diabo, irmãos, ele não é como o Papai do Céu. Deus é um cavaleiro, né? Jesus é educado, ele não arromba o nosso coração, ele bate, ele pede licença para entrar em nossas vidas, mas a Bíblia fala que o diabo não, ele vem para roubar, matar e destruir. E se a gente der legalidade para ele, se nós abrirmos uma brechinha na nossa vida, ele vem para fazer isso. Por isso nós estamos pregando sobre esse texto: não deis lugar ao diabo. Hoje eu quero falar uma segunda coisa, que quando a gente faz isso, mesmo sendo cristãos, quando nós praticamos esta obra, nós também damos lugar ao diabo. Quando, pastor? Damos lugar ao diabo quando vivemos na murmuração. Você sabia disso? Você que me ouve, você que está me acompanhando, talvez você ainda não é um cristão, você não se decidiu totalmente por Jesus, mas você ama a palavra, gosta de acompanhar, por exemplo, um programa como este. Eu quero dar um recado de Deus para a tua vida. Todas as vezes, quer
você seja um cristão ou não cristão, mas todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para estar murmurando, né, de situações, de algo que acontece em nossas vidas, nós também estamos dando lugar ao diabo para nos tocar. Se tem uma coisa, irmãos, que as Escrituras mostram com muita clareza, que Deus ele se entristece, é com a murmuração. Então, em 1 Coríntios 10, no versículo 10, ali nesse texto, Paulo ele está usando a história de Israel, daquele povo que foi liberto lá do Egito, né, da terra da servidão, e eles murmuraram muito no deserto, e por conta da murmuração, eles acabaram sendo destruídos no deserto. E Paulo fala que tudo que foi ali, o que aconteceu com eles, é exemplo para nós nesses dias. Está lá, depois você pode conferir na tua casa, 1 Coríntios 10. E quando chega no versículo 10, Paulo diz assim, para a igreja, presta atenção, e não murmureis, como também alguns deles, se referindo ao povo de Israel, murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha isso, irmãos, isso é muito forte. Isso aqui, na verdade, a gente precisa atentar mais para isso. Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para estarmos murmurando, o que acontece? Nós também estamos abrindo precedente para o diabo tocar as nossas vidas. O texto fala que existe um espírito maligno, né, destruidor, que ele parece que fica só esperando o homem, a mulher murmurar, para que ele possa escravizar essa pessoa na murmuração, para que ele possa destruir depois. E você sabe que tem muitas pessoas de bem, até cristãos, que têm essa mania, tudo murmura, né? Tá na fila do banco, tá murmurando. Ele às vezes tá na igreja, o som tá alto, tá murmurando. A pessoa, aonde ela chega, ele tem esse espírito de murmuração. Irmãos, se nós não vigiarmos o nosso coração, essas coisas muitas vezes já vem lá de trás, da nossa velha vida, estava impregnada na nossa carne, e nós precisamos se despojar dessas coisas, porque a murmuração é muito séria. Nós damos lugar ao diabo quando nós vivemos uma vida de murmuração. Eu não estou falando, irmãos, claro, sempre. Você que talvez por um momento de dificuldade murmurou ali em algo que aconteceu, mas depois já se arrependeu, falou, Senhor, me perdoa, eu não tenho por que murmurar. Não estou dizendo isso. Eu falo a pessoa que tem esse espírito de murmuração. Ela reclama de tudo. Em Filipenses 2, no versículo 14, está escrito assim, olha só, fazei todas as coisas sem murmuração. É palavra de Deus, é direção de Deus. O Paulo estava aqui instruindo a igreja, porque talvez ali na igreja de Filipos existiam irmãos também que têm esse hábito de sempre estar murmurando, né? Talvez mandava um pastor, não estava bom, murmurava, reclamava, talvez fazia algo ali, não estava bom. Paulo fala, olha, faça todas as coisas sem murmuração, porque Deus não tem prazer nas pessoas que vivem murmurando. Porque, irmãos, presta atenção, tem gente que nunca está satisfeito com nada. Chega numa igreja, a igreja não é boa. Ou alguma coisa ele consegue enxergar. Parece que a pessoa chega ali só para ver alguma coisa errada, ou pelo menos que não agrada a ela, para ela estar murmurando. Então, se não é o som, é a palavra, se não é a palavra, é o jeito do pastor, se não é a desorganização da igreja, é o barulho. Aí ela aproveita isso só para murmurar, fala, mas hoje não tem igreja, você vai num lugar, é impressionante. Você vê que tem casamento, deixa eu falar sobre casamento. Irmãos, você sabe que são, lá no livro de Cantares diz isso, né, que são as pequenas raposas que acabam comprometendo a lavoura. Você sabe que muitas vezes casamentos acabam por conta de tanta murmuração. É a mulher que ela reclama de tudo do marido. Se o marido está errando aqui nessa área, ele vai lá, corrige, mas daqui a pouco está murmurando da outra área. Aí ele vai lá, corrige a outra área, está murmurando. Chega uma hora que o camarada fala, eu não aguento mais, eu vou embora dessa casa. Ou pode ser vice-versa, às vezes é o homem. A mulher tenta fazer tudo certinho aqui, aí o marido reclama da outra área, tenta melhorar ali, murmuração. Irmãos, olha, eu estou falando da parte de Deus para você. Murmuração é algo que aborrece o coração de Deus e abre as portas para o diabo tocar as nossas vidas. Gente que nunca está contente com o trabalho. Arruma um trabalho, daqui a pouco está reclamando de algo. E geralmente é assim, a pessoa está desempregada.
Aí Deus vai lá, abre uma porta de trabalho. Aí olha que bênção, Deus abençoou eu, abri uma porta, glória a Deus, eu quero testemunhar, mas daqui a pouco está reclamando. Ah, mas é muito ruim, ali tem um irmão que é muito chato, o outro irmão é isso aqui. Murmuração. Irmãos, veja bem, eu repito o que Jesus disse lá em João 14:30, né? Já ele disse para os discípulos, para quem está chegando agora, não falarei muito com vocês, porque o príncipe deste mundo, se referindo ao diabo, Jesus estava dizendo, né? Ele se aproxima e ele não tem nenhum direito em mim. E nós lemos aqui em João que se nós estamos em Cristo, o diabo não tem direito sobre as nossas vidas, mas muitas vezes ele tem prevalecido, e nós estamos pregando sobre isso, Efésios capítulo 4, não deis lugar ao diabo, o diabo tem prevalecido porque muitas vezes a pessoa tem o prazer na murmuração. E a murmuração é algo que realmente, irmãos, afasta a presença de Deus para nós, ou de nós. Então, se você está sendo ministrado por essa palavra e você tem esse hábito, que, com todo respeito, não é um hábito apenas carnal, terreno, mas é maligno, porque se tem alguém que gosta de ver um cristão murmurar, ou não só um cristão, pode ser um não cristão, é o diabo. Porque o diabo, irmãos, ele nunca esteve satisfeito. A Bíblia fala, Jesus diz que ele pecou desde o princípio. Por que ele pecou? Ele estava descontente. Todas as vezes que você está descontente, você murmura, não é verdade? Por isso que Jesus, Deus, ele não suporta a murmuração. Porque a murmuração, ela revela um coração insatisfeito. A pessoa que vive murmurando é uma pessoa que nunca está satisfeita. Ela murmura do esposo, da casa, do filho, do trabalho, da igreja. Por quê? Porque ela nunca está satisfeita com nada. Ela nunca é grata por nada. Então eu quero ler para vocês aqui um versículo que está lá em Números, capítulo 14, no versículo 1 e no versículo 2, que está escrito assim: em toda a comunidade levantou-se e chorou Desculpa, vou repetir o texto aqui. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel, olha só, todos, a Bíblia diz que todos os filhos de Israel, povo de Deus lá do Antigo Testamento, murmuraram contra Moisés e Arão. Gente, o contexto lido aqui fala do povo de Israel sendo já pronto para estar conquistando a terra prometida. Eles estavam próximo de conquistar a terra prometida, e aí foram enviados 12 espias por Moisés ali para ver a terra, para ver a estratégia, como eles iriam conquistar essa terra. Mas a Bíblia fala, depois você pode ler na tua Bíblia, no capítulo 13 de Números, que 10 desses espias trouxeram um relatório negativo, e isto acabou inflamando ali toda a comunidade de Israel, e no texto que nós acabamos de ler, diz que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E essa geração, irmãos, que saiu do Egito, povo de Deus, que Deus libertou esse povo do Egito. Egito na Bíblia é o símbolo do mundo, terra da escravidão, da miséria. Mas eles ficaram marcados como uma geração de murmuradores. E a Bíblia diz que todos morreram no deserto. E você que está me ouvindo, coloca isso no teu coração. A pessoa que vive na murmuração, que tem prazer na murmuração, é uma pessoa que nunca vai para frente. Ela fica como o povo de Israel, andando em círculo. Você pode ver que tem pessoas que são assim, trabalham, às vezes ganham até bem, mas não sai daquele lugar. Parece que a miséria a miséria não deixa a pessoa, a perturbação não deixa, porque a pessoa vive murmurando. A geração de Israel, essa geração que saiu do Egito, foi marcada pela murmuração. Quando você acompanha a história deles, você pode acompanhar na tua Bíblia, pode acompanhar depois, irmãos, é impressionante. Esse povo, eles estavam sendo escravizados por Faraó no Egito. Então um escravo não tem direito de nada. Era um povo que estava sendo humilhado, maltratado. Era um povo que estava realmente vivendo, uma situação lamentável naquela nação. E Deus, com mãos estendidas, segundo a graça dele, a Bíblia diz que Deus liberta esse povo. Olha só que graça, imagina. Nós não sabemos o que é serviço escravo, queridos. Nós não sabemos, nós não temos noção. Escravo é aquele que não tem direito de nada. E esse povo estava assim, como nós, igreja, estávamos outrora neste mundo, preso nas trevas. Nós estávamos reféns do diabo sem saber, não tínhamos direito de nada. E Deus nos libertou. Mas é interessante que quando esse povo saiu lá do Egito,
Eles viram a glória de Deus através dos sinais que Deus fez pela vida de Moisés ali, as 10 pragas. Eles viram o mar se abrir, passando ali a seco. Irmãos, presta atenção, é interessante. Quando faltou água, eles murmuraram, Deus deu água. Faltou o pão, Deus deu pão. Mas daqui a pouco eles murmuraram a ponto de falar assim: nós estamos enjoados desse pão, né? Estamos enfastiados desse pão, nós queremos carne. Deus enviou carne. Mas daqui a pouco eles estavam reclamando: o sol está muito quente. Deus providenciou uma nuvem. Eles caminhavam no deserto e a nuvem estava ali protegendo do sol causticante. Mais frio à noite, uma coluna de fogo. Gente, mas era o povo que nunca estava satisfeito. E assim tem muitas pessoas hoje, pessoas que não vão para lugar nenhum, fica como esse povo de Israel, andando em círculo, porque ele nunca está satisfeito. Tem gente que até hoje não conseguiu achar uma igreja para congregar, já foi em 10 igrejas, mas nenhuma igreja presta para ele ou para ela. Nenhum pastor presta. Por quê? Porque onde vai tem que murmurar de alguma coisa. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a murmuração. A murmuração, eu repito para quem está chegando agora, é uma porta que a gente abre para o diabo tocar as nossas vidas. O povo de Israel, eles foram destruídos por um espírito devorador. Nós lemos isso em 1 Coríntios 10:10. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E nós, irmãos, precisamos olhar com mais cuidado. Será que você não tem sido, com todo o respeito, essa pessoa que nunca está satisfeito com nada? Você não está satisfeito com o esposo, com a esposa, com o filho, com o trabalho, com a igreja? Tudo você coloca um defeito, tudo você murmura, tudo você reclama. Irmãos, nós não podemos ser assim. Voltando para o povo de Israel, que estavam aqui no deserto, é interessante, a Bíblia nos ensina, com a história deste povo, irmãos, a Bíblia nos ensina alguns efeitos da murmuração. Primeiro, olha só, Números 14, versículo 3, a parte B, está escrito assim: não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Presta atenção, todas as vezes que nós vivemos uma vida debaixo de murmuração, nós estamos voltando para trás. Impressionante isso. Esse povo começou a murmurar, disse há pouco, eram escravos na terra do Egito, estavam sendo humilhados, trabalho forçado, mas de tanto murmurar, eles mesmos decidiram: vamos voltar para o Egito. Você sabe que a pessoa que vive reclamando é uma pessoa que vive voltando para trás. Você pode ver que parece que nada dá certo na vida da pessoa. Porque a murmuração tem esse poder de nos levar para trás, de querer voltar. Porque a murmuração, eu repito, nada mais é do que a insatisfação. E Deus não tem prazer numa pessoa insatisfeita. Outra coisa interessante em relação a esse povo, Números 14, versículo 12, a parte A está escrito assim: com pestilência. Olha que Deus disse para eles, para este povo. É o povo que Deus tinha libertado do Egito, ok? Não é um povo ímpio, não. Quer dizer, era um povo que realmente estava vivendo na impiedade, mas que Deus havia resgatado do Egito, como eu e como você. Como Jesus nos resgatou lá do mundo. Vivíamos na impiedade e Ele nos libertou. E olha o que Deus disse desse povo. Números 14, versículo 12, a parte A: com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Gente, isso é muito triste. A murmuração afasta Deus de nossas vidas. Saiba disso. Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para vivermos murmurando, não apenas abrimos precedentes para o diabo tocar as nossas vidas, abrimos as portas para o diabo tocar, como também afastamos Deus das nossas vidas. Esse era o povo que Deus havia tirado com mão forte, com braço forte, por amor a Abraão, a Isaac, a Jacó. Mas a Bíblia fala que eu rejeitei esse povo. E de fato Deus rejeitou esse povo, porque eles morreram todos no deserto. Por quê? Murmurando. Murmuração. Irmãos, eu estou tentando passar aqui para você pelo Espírito de uma maneira muito simples, que a murmuração nada mais é do que um espírito maligno que o diabo tenta agir na vida do homem, da mulher, do cristão, para fazer isso, para nos levar para trás, para nos afastar da graça de Deus. Olha outra coisa que aconteceu com esse povo no deserto, que viveu murmurando. Foi um povo marcado pela murmuração. Números 14, versículo 29 e versículo 30. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Olha só, os que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, do qual eu jurei de nela vos fazer habitar.
Sabe o que significa, irmãos? Isso, que a murmuração anula as promessas de Deus para as nossas vidas. Ei, preste atenção, e eu vou repetir. Quem vive murmurando anula as promessas de Deus em sua própria vida. Deus havia prometido para esse povo: olha, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão habitar numa terra que mana leite e mel, vocês vão construir boas casas, vocês vão prosperar. Mas a Bíblia fala, o mesmo Deus que fez a promessa, o versículo 30 diz assim: mas porque vocês murmuraram contra mim, vocês não vão entrar nessa terra da qual eu havia jurado que vocês iam entrar. Então, a murmuração tem o poder até de anular as promessas de Deus em nossas vidas. E isto, irmãos, nós precisamos levar a sério. Nós precisamos decidir, sabe? Decidir tirar a murmuração, esse espírito maligno das nossas vidas. Se tem algo que Deus, Ele tem prazer, gente, é pessoas que têm um coração grato. Porque a gratidão nada mais é do que a manifestação de um coração que está satisfeito com Deus, com a vida. Nós nunca vamos viver nessa vida que nós estamos aqui, irmãos, em perfeita harmonia com nada. Essa é a verdade. Nós sempre vamos ter lutas, sempre vamos ter dificuldade, mas quando nós aprendemos a viver em contentamento, em gratidão, isso faz toda a diferença. E eu aprendi na minha vida, eu já tenho dito isso até aqui na rádio, na igreja, que até as lutas que vêm na minha vida, eu agradeço a Deus, eu não murmuro. Quem caminha do meu lado sabe disso, nunca abri a boca para ficar murmurando de nada, porque eu aprendi isso com a Bíblia. Se eu murmuro, eu estou atraindo demônios para a minha vida, e eu não quero atrair demônios, eu quero atrair a presença de Jesus, do Espírito Santo, tendo um coração grato. A propósito, irmãos, sabe do que eu penso? Ou sabe o que eu penso? Se hoje, presta atenção, se hoje Jesus não fizesse mais nada para mim, de hoje em diante, eu já sou eternamente grato por tudo que Ele fez. Mesmo porque outrora eu estava como esse povo do Egito, escravizado lá no mundo, pelo faraó, que é o diabo. Eu estava debaixo de prostituição, de bebida, de orgia, e eu não fiz nada para que merecesse sair daquele lugar. Eu era um pecador. E Jesus, Ele me escolheu, Jesus me salvou, Jesus me tirou daquele buraco. Agora, como é que eu posso ter um coração ingrato? Irmãos, nesse curso de ministério, eu perdi muitas coisas, mas nada do que eu perdi se compara com aquilo que eu ganhei, que foi a presença de Jesus na minha vida, que foi um ministério como esse, poder estar aqui servindo você como uma palavra, sabe, como essa, dizendo assim: não murmure, seja grato por aquilo que Jesus fez na tua vida. A gratidão, irmãos, a gratidão é algo que realmente atrai o coração de Deus. Porque eu quero concluir dizendo algo, que eu ouvi isso do meu discipulador, da pessoa que me mentoria. Ele disse o seguinte para mim uma vez: pro filho, quando acaba a gratidão, acabou o amor. E quando acaba o amor, acabou a pessoa. Então não deixe a gratidão acabar na tua vida. Saiba disso. A murmuração, ela abre as portas para o diabo tocar a tua vida. Que você possa, nesse final de tarde, tomar posse dessa palavra. Vamos orar agora e falar: Senhor, eu não aceito mais nenhum espírito de murmuração sobre a minha vida. A partir de hoje, eu quero ser uma pessoa grata, como a tua palavra nos ensina: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.